1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 4 a 8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos expondo a primeira carta de Tessalonicenses. Nós te louvamos e te agradecemos, pedimos e rogamos as tuas bênçãos para os ouvintes, que pelo poder do Espírito Santo todos nós experimentemos a transformação radical, mas também a santificação, para a honra, louvor e glória dos seus atributos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes as mesmas ocorrências têm significados diferentes para os crentes e para os descrentes. Dependendo da nossa condição, do estado do nosso coração, Deus nos prova com vistas à aprovação para o nosso crescimento espiritual. Essa passagem faz referência aos mesmos acontecimentos que para os incrédulos têm um significado, entretanto, para os crentes que confiam em Cristo, tem outro significado completamente diferente. No contexto anterior, vimos que os incrédulos serão surpreendidos com a parousia. Capítulo 5, versículos 2 e 3, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas os crentes serão consolados, como vimos ali no capítulo 4, versículo 18. Há um contraste entre o conhecimento e a falta de conhecimento, entre a esperança e o desespero, entre a sobriedade e a embriaguez no nosso texto. Paulo pretende demonstrar que os irmãos não precisam ficar estarrecidos, angustiados e nem curiosos com a parousia por algumas razões que ele fornece aqui nesse texto. Então, nós, pela graça de Deus, vamos procurar expor essa passagem, procurando daqui extrair lições para a nossa vida espiritual. Sobre o tema, a importância de se vigilar. Em primeiro lugar, com base nos versículos 4 a 5, nós temos o estado das pessoas. No versículos 6 e 7, a atitude daqueles irmãos. E no versículo 8, o preparo necessário. Nos versículos 4 e 5, nós lemos: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Com relação à condição dos tessalonicenses, Paulo queria que os irmãos compreendessem o estado em que se encontravam, isto é, na luz em Cristo Jesus. A Bíblia divide a história de uma forma muito interessante, chamando de duas épocas, a era presente e a era futura. Esta era presente é trevas, é uma era má. A era futura, a era por vir, é uma era de luz. Tem significado moral para os que vivem em obediência, porque foram iluminados pela graça de Deus. A Bíblia apresenta essas duas eras não como eras separadas, mas que se sobrepõem. Vivemos em um período em que as trevas se dissipam e, ao mesmo tempo, a luz já veio com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 8, as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O dia do Senhor se inaugurou com o nascimento de Cristo, em que as trevas vão se dissipando e, ao mesmo tempo, a luz já brilha, porque o Senhor Jesus veio ao mundo e inaugurou o seu reino, e nós, como crentes nele, vivemos na luz e não nas trevas. Hebreus 6,5, vemos que pessoas já provaram nessa vida os poderes do mundo vindouro. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E em Efésios capítulo 5, versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Esses são os pontos. Uma nova era cujas trevas se dissipam com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, quando ele inaugurou o novo dia, o dia da salvação, em que se faz presente, e vivemos exatamente nesse período em que trevas e luz vivem no mesmo tempo, na mesma época. Com a vinda do Senhor Jesus, a presente era das trevas desaparecerá, e o pecado que tenazmente nos assedia não mais haverá. Então a era da luz se consumará com a parousia, e viveremos de maneira plena com grande glória. Que bênção! Aleluias! Assim, Paulo diz que o nosso preparo para a segunda vinda depende do nosso estado. Depende do estado de trevas ou de luz. Os que estão nas trevas serão pegos de surpresa, comprando, vendendo, trabalhando, casando e se dando em casamento. E o Senhor virá como ladrão. Entretanto, não será assim para aqueles que se encontram na luz, que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, que foram iluminados pelo Evangelho e foram convencidos por ele. Não serão tomados de surpresa. Nos versículos 4 e 5 nós lemos: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Esse é o nosso estado. Essa é a nossa situação de segurança da salvação, de bem-aventurança pela graça de Deus. Aqueles irmãos deveriam ter plena consciência de que vivem na luz e não mais nas trevas, no sentido figurado, é claro. Nos versículos 6 e 7 é-nos dito: Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo parte aqui do indicativo para o imperativo. Depois de conscientizar o estado em que seus leitores se encontram, ele os admoesta como filhos da luz e mostra a atitude devida dos filhos da luz como atalaias, vigilantes, sóbrios, de forma muito própria de Paulo. Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 11. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Por que os filhos das trevas serão apanhados de surpresa, dito aqui no versículo 4? Porque quem dorme não vigia, quem dorme não está alerta, estão nas trevas, se embriagam, são sonolentos, são desatentos. Apocalipse 16:15 diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. No versículo 8 nós lemos: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Diz respeito ao nosso preparo para a parousia como um militar. Devemos estar armados como um soldado. Paulo tinha em mente aqui os soldados romanos com as suas armaduras bem preparados, indo e vindo das batalhas, vigiando, provendo a segurança para a paz romana. Essa figura é comum e própria da época, e Paulo se utiliza várias vezes dessa figura para representar a existência do crente nesse período em que as trevas e a luz se sobrepõem. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Romanos 13:12 diz: Vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Passagem certamente clássica que apresenta a figura do soldado romano está lá em Efésios capítulo 6.
As lições que esse texto nos oferece são evidentes. A primeira, certifiquemo-nos do nosso estado. Asseveremos-nos a nossa condição. A atitude do crente não deve ser de curiosidade com relação à época, data. Não é dessa forma que estaremos nos preparando adequadamente para o grande e glorioso dia do Senhor. Mas temos que estar conscientes do nosso estado. Será que você pertence à era das trevas ou à era da luz? Você faz parte da velha era ou da nova era? Você ainda é um escravo do pecado? Você ainda não foi conduzido a Cristo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo e ainda não depositou nele a sua confiança? Ou você, pela misericórdia de Deus, já fez isso? Qual a sua atitude com relação à sua existência na luz? Você tem um desejo de estudar, confiar, honrar, obedecer e amar a palavra de Deus? Tem aguardado o retorno do Senhor Jesus em glória de forma diligente, como a imagem de um soldado romano, sóbrio e vigilante? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A armadura é para a cabeça e o coração, que são órgãos vitais e importantíssimos. Certifiquemo-nos do nosso estado. Qual é a condição do nosso coração? Qual a nossa condição? A segunda lição, nós vimos a tríade de virtudes cristãs que aparece lá no capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Aqui no versículo 8, essas três virtudes também aparecem. A fé, o amor e a esperança. Essa tríade de virtudes cristãs, fruto da graça de Deus, é característica de um verdadeiro cristão. Elas são fundamentais, essenciais, por trás das obras, por trás do labor, serviço. É necessário conter a fé, esperança e o amor. Pode existir muito trabalho, mas que não procede de fé, amor e esperança. A característica da fé é que ela é uma fé operosa. A característica do amor genuíno de Deus é aquele amor que consiste não no desejo de possuir, mas no desejo de dar. E a característica da esperança é a firmeza. Que o Senhor nos dê cada vez mais certeza e confiança de que não seremos apanhados de surpresa, mas sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.